Hoje nós estamos recebendo uma palestrante, ela é muito especial. Ganhou a Bolsa Rotary pela Paz para estudar a partir de julho de 2022 na Universidade de Queensland, na Austrália, para fazer seu mestrado em Paz e Resolução de Conflitos. É mediadora internacional e empreendedora social focada no empoderamento econômico. Ainda é diretora de Relações Internacionais da Scaling Change, conectando indivíduos e empresas que criam formas inovadoras de promover o desenvolvimento. Ela também é membro do conselho da Sustainable Development Zones Alliance e responde aos complexos desafios relacionados à migração forçada. É formada em Relações Internacionais pelo IBMEC. Ela criou e implementou o programa Força Mulheres, para mulheres venezuelanas refugiadas na fronteira amazônica. Trabalhou como pesquisadora de políticas públicas em Washington, D.C. e se especializou como psicoterapeuta, continuamente se qualificando para resolver conflitos usando comunicação não violenta. Eu estou falando de Isadora Brasileiro Darwich, bolsista Rotary pela Paz, que vai nos apresentar as razões da sua ida para a Austrália com a Bolsa Rotary. Você está com a palavra. Obrigada, Carlos. Boa tarde a todos e a todas. Vou dividir minha tela com vocês para iniciar a apresentação. Eu trabalho com meu objetivo, do trabalho de paz. Primeiramente, eu vou explicar o conceito da paz e aí explicar a minha razão de ter escolhido a Austrália como universidade onde eu vou fazer meu mestrado. E essa oportunidade eu estou tendo por causa da Bolsa do Rotary pela Paz. Muitas vezes nós entendemos a paz como a ausência de conflitos. E isso, na verdade, é um conceito antigo, e um conceito que parece assim, muito abstrato, quase que inatingível. Então, existem novos conceitos do que é paz que nos permitem integrar isso no nosso dia a dia e promover a paz, que é um dos principais objetivos do Rotary e da Fundação Rotária. É o entendimento, que hoje nós temos de que os conflitos eles são universais, eles vão acontecer de qualquer forma. E se nós entendermos paz como o momento em que cessarem todos os conflitos, então nós nunca chegaríamos nesse conceito de paz. Porque faz parte da vida, do nosso dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, e isso é a paz, o conflito local. E isso vai para a nossa sociedade e vai para a sociedade internacional também. Então, por isso, quando nós entendemos que o conflito ele é inerente à vida, à nossa troca e à sociedade em que nós vivemos, aí a gente consegue entender que é melhor nós aprendermos a gerir os conflitos de forma construtiva e não tentar eliminá-los, porque isso não é possível. Então, a área que eu trabalho, muitas vezes é chamada de resolução alternativa de conflitos. Por quê? Porque a resolução de conflitos, normalmente, é essa visão de que os conflitos vão acabar e aí tudo ficaria bem. E a resolução alternativa não, ela vê o conflito como não adversarial, vê como uma oportunidade de crescimento, de troca, e principalmente quando a gente fala de culturas diferentes. Então, existe ali a possibilidade de uma colaboração e do aprendizado mútuo. A resolução alternativa de conflitos também facilita a comunicação, porque muitas vezes o conflito existe um conflito ali de interesses, e isso não tem problema. A questão é quando o conflito escala pela falta de comunicação adequada, pela inabilidade das pessoas de expressarem quais são suas reais demandas. E aí nós trabalhamos mudando essa perspectiva. O mediador, o conciliador, o negociador trabalha, tirando as pessoas daquela ideia de que eu vou ganhar exatamente o que o outro vai perder. Na verdade, não. Existe a pessoa 1 com interesse 1 e a pessoa 2 com interesse 2, mas existe uma outra perspectiva que, porque a gente às vezes está imerso no conflito, não consegue ver, que é a 3, que às vezes é muito melhor que a 1 e a 2. E não é sobre fazer concessões, é sobre entender como que, na realidade, é possível resolver aquela situação da melhor maneira.
Então, essa forma de resolução de conflitos é que ela promove uma paz duradoura, porque ela acredita que os conflitos vão acontecer e você vai gerindo eles de forma positiva. E também as pessoas que fazem, né, parte de uma mediação, uma conciliação, uma negociação bem feitas, elas saem mais aptas a negociarem e resolverem os próprios conflitos depois. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que entrou com um processo judicial e aí o juiz falou, tá certo, esse está errado, você ganha isso, você perde aquilo, e ela não aprendeu nada, ela não fez parte daquele processo. Então, isso também é um aspecto muito importante da paz duradoura, a participação. Né? Em inglês, a gente chama de ownership, que quando a pessoa participa da solução, então aquela solução faz sentido para ela. E aí ela tem muito mais interesse em cumprir, por exemplo, um acordo, seja um acordo judicial, seja um acordo internacional. Então, quem é capaz de praticar essa paz, esse novo conceito? Todo mundo, né? Porque quando a gente sai daquele conceito abstrato, fica muito fácil de entender como que no nosso dia a dia a gente tem oportunidades de resolver os conflitos de forma mais construtiva. E por que isso é importante? Porque antes, meu próprio curso de Relações Internacionais, né, eu estudei muitas dessas teorias, a gente tinha essa visão de que a paz era uma coisa de fora para dentro, de que iria vir alguém, uma organização, por exemplo, a ONU, ia resolver, né, assim, aquele conflito internacional, ele ia ser resolvido por uma solução que ia ser de cima para baixo, e não, na verdade a paz ela é o que a gente chama de global, né, que é global com local. Não é a ideia dessa globalização que a gente tinha antes, de que tudo é muito grande, muito inacessível, mas sim de que as pequenas coisas que nós fazemos de forma local, aquilo ali vai, né, aumentando. Então, por exemplo, você fazendo na sua casa, no seu trabalho, no seu clube do Rotary, aquilo vai aumentando, aquilo vai criando uma comunidade de paz, em que as pessoas têm mais tolerância ao conflito, têm mais capacidade de resolver, e isso sim vai refletir, né, no macro, que é o que a gente quer, que é uma paz internacional. E aí sim a gente pode falar de ausência de conflitos armados, né, de ausências de guerra, e não de conflito em si, de discordâncias, porque isso sempre vai acontecer. Então essa é uma foto minha, quando eu acho que virou essa chave para mim, porque eu saí daquela ideia, daquela perspectiva de que, nossa, eu quero trabalhar com refugiados, então eu preciso ir para a África, eu preciso ir para um outro lugar para poder, né, ter uma participação internacional. E aí eu parei para pensar que uma crise de refugiados está acontecendo no Brasil agora. E eu, mesmo, né, me mantendo a par, sabia muito pouco sobre as condições daquelas pessoas, o que elas estavam vivendo, e aí eu fui fazer uma missão humanitária com a Fraternidade Sem Fronteiras. Eu me mudei para Roraima, morei em Boa Vista, o Chico até me perguntou, eu fiquei lá 3 meses, eu ia ficar mais, mas por conta da pandemia eu tive que retornar, porque o meu trabalho, como vocês podem ver, é presencial, e eu fui trabalhar como mediadora de conflitos e assistente de refugiados. E minha ideia era de criar, né, de alguma forma ajudá-los a reconstruir a comunidade. Mas então eu tomei alguns passos que são muito importantes, né, para a gente tomar quando a gente fala de paz, que é primeiro você identificar um problema. Então, assim, às vezes a gente chega com uma solução pronta, né? A gente acha que a gente sabe o que é melhor para as pessoas, porque a gente tem essa intenção de ajudar e de promover a paz. E aí eu primeiro sentei e escutei, e para identificar qual era o problema que eles tinham. E eu percebi que as crianças normalmente já estavam matriculadas em escolas estaduais, em escolas municipais, então elas estavam se integrando, aprendendo português. Eu trabalhei num campo de refugiados em que eram famílias, né? Então, normalmente os pais faziam, os homens faziam um trabalho fora, de diária, eles tentavam algum serviço, saíam para procurar emprego, então também estavam de uma forma ou outra aprendendo português, se integrando nessa nova comunidade brasileira. E as mulheres, porque eles têm um número de filhos elevados na Venezuela, por tradições religiosas e culturais, muitas vezes elas ficavam lá, né, no acampamento o dia inteiro, não saíam,
não aprendiam português, e aí depois, quando elas mudassem para outro estado, elas teriam uma dificuldade enorme, tanto de se inserir no mercado, né, de trabalho, se essa fosse a intenção delas, quanto de se inserir na nova comunidade, de participar. E aí eu pensei em elaborar uma solução. Então, eu reuni, né, todas elas e eu comecei a fazer um trabalho com elas, que depois eu nomeei de Força Mulheres. Eu criei esse programa para entendê-las, trabalhar um pouco do trauma, para tentar situá-las no novo momento em que elas estavam, que elas tinham passado por tudo aquilo, mas agora elas estavam tendo uma nova oportunidade. Mas principalmente eu tive a humildade de ter a escuta delas, porque o que elas estavam precisando, e eu poderia lhe oferecer várias coisas, precisam de um treinamento para abrir um negócio, ou uma ajuda com o currículo, mas eu tinha que entender a necessidade delas. E o terceiro passo que eu acho que é essencial, que é colocar em prática, porque muitas vezes nós deixamos de fazer projetos, né, porque parece uma coisa muito distante, e eu penso assim, nossa, quantos milhões de refugiados venezuelanos tem? Mas se eu puder ajudar um, eu estou fazendo um trabalho, já é alguma coisa, né? Então é melhor feito do que perfeito, e mesmo eu sozinha, eu avaliei, vi quais recursos e tempo eu tinha disponíveis e eu fiz o melhor possível naquele momento. E aqui somos nós, no dia de conclusão do curso, e eu não tenho uma foto do antes, mas essa foto depois vocês podem ver que elas estavam muito felizes, porque era necessário esse espaço de troca e esse espaço de escuta delas. Então, dessa forma, eu pude promover a paz diária, porque eu ajudei elas na resolução dos conflitos, tanto internos quanto os conflitos que às vezes elas tinham entre elas, ou com as famílias dentro do campo de refugiados. E eu ouvi falar da Bolsa Rotary em 2018, da Bolsa Rotary pela Paz, já tinha me interessado muito, e fui pesquisando, né, porque são 6 centros no mundo todo. 5 desses centros oferecem programas de mestrado. E aí nós somos 50 bolsistas, né, de mestrado por ano, 10 bolsistas em cada centro. E pesquisando sobre qual universidade encaixaria, né, nessa ideia que eu pensei, nossa, como foi bom ter ajudado essas pessoas, mas eu gostaria que isso fosse maior, eu gostaria que isso atingisse mais refugiadas, eu gostaria que aquelas refugiadas que eu pude ajudar e que passaram pelo meu programa de treinamento tivessem um suporte depois que elas foram para outros estados. Então, a forma de escalar isso me veio que eu precisava tanto de um conhecimento acadêmico, que seria o mestrado, quanto de estar inserida numa rede que me permitisse, né, espalhar esse conhecimento, esse treinamento, que é o Rotary. E eu decidi ir para a Universidade de Queensland, na Austrália, exatamente porque eles têm experiência de trabalho de campo aplicada, que eu acho que é essencial, né, para realmente conseguir entender. Igual eu fui lá e estive com as refugiadas, eu não teria conseguido desenvolver esse trabalho sentada no escritório, imaginando o que elas precisavam, né? Tem esse foco em ações preventivas, porque isso também faz parte desse novo conceito de paz. Então, você não espera o conflito escalar, chegar num conflito armado. Você vai construir aqui uma solução, ou armado, ou, né, assim, uma situação de extrema pobreza, ou de carência, de necessidade de água, comida ou trabalho. Porque se essas mulheres estão indo, por exemplo, para um grande centro e elas não têm trabalho, vão ser pessoas desempregadas, vão ser pessoas que talvez vão para um lugar, uma situação de rua, ou em algum lugar, né, perigoso. E isso, a gente faz a ação preventiva de integrá-las na comunidade antes que vire um problema. E a Universidade de Queensland tem esse foco, tem esse conceito não tradicional de paz, tem uma flexibilidade curricular que eu achei muito interessante, porque está me permitindo, eu posso escolher, fora as principais matérias, né, que são obrigatórias, eu posso escolher praticamente todo o meu curso, então eu posso focar na área que eu quero estudar, e aquilo ali me ajuda, né, a ter o contato específico com os professores que têm experiência nisso. Eles trabalham com mediação com povos indígenas, que é muito interessante, porque povos indígenas têm essa cultura de mediação, de conversa, de círculo, né, círculos de paz, de sentar, da palavra, de comunidade,
que em algumas culturas nós perdemos isso, né? Eles têm uma vasta experiência com migrantes refugiados por causa do Sudeste Asiático, e também tem o Instituto de Paz e Economia, que é um instituto exatamente que trabalha com essa parte do desenvolvimento econômico. Porque onde você não tem desenvolvimento econômico, onde as pessoas não têm condição de trabalho, de prosperar, você vai gerar ali um conflito, você vai gerar ali uma situação de carência e de necessidade. E, mais ou menos falando sobre o cronograma do que eu vou fazer, eu vou estudar essas técnicas, né, efetivas de longo prazo, aprender mais sobre monitoramento de projetos, porque eu criei um projeto, mas você monitorar aquilo, né, ao longo do tempo e entender o que funcionou, o que não funcionou é essencial. Eu vou fazer esse estudo comparativo, né, de outra região, de outro lugar de integração e ver, isso também se repete? Porque quando eu comecei a estudar sobre a integração de mulheres refugiadas, eu percebi que isso era um problema global, não era um problema do Brasil, também acontece na Colômbia, também acontece na Alemanha, que são outros refugiados indo para outro país, né, principalmente as sírias. Então, qual que é a minha hipótese? Que se o problema se repete em outros lugares, uma possível solução também pode ser levada para outros países. E, claro, entender melhor sobre essas tendências de imigração em massa, porque hoje os principais conflitos acontecem ou por causa da migração, ou eles vão acarretar. Então, isso está se tornando um grande problema, né? Assim, essa crise de venezuelanos, por exemplo, na América Latina, é a maior crise histórica de imigração em massa que nós temos até hoje. E aí eu vou trabalhar nessa tese, né, que é para elaborar um projeto integrativo que coloca esses migrantes como protagonistas, e por isso também a Austrália é essencial, porque eles trabalham muito com essa questão do empoderamento das pessoas resolverem e encontrarem as suas próprias soluções e participarem, né, essa criação participativa de projetos e soluções. Trazer para o Brasil isso, seja numa organização de referência de imigração, né, como a Acnur ou a OIM, ou então em alguma outra parceria com o governo local. E aí, para poder escalar, eu preciso da ajuda dos clubes do Rotary e do apoio, não só no Brasil, mas inicialmente no Brasil. Eu imagino que eu vou começar em Minas Gerais, porque é um grande foco, né, de venezuelanos que vêm para cá, fazendo um treinamento para que as pessoas, né, esses refugiados que vão, depois de sair de Boa Vista, e aí já passarem ali por um processo inicial de integração, terem um apoio, porque não adianta a gente ajudá-los quando eles estão ali, e aí depois eles não conseguirem encontrar um emprego, comunicação, não ter referência, que é exatamente o que eu tenho acompanhado com as minhas alunas que passaram pelo treinamento. E eu queria deixar agora a possibilidade de... Tá aí o meu contato, eu também vou passar ele no chat, e se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Que esse trabalho seu hoje, né, e os próprios estudos, porque a Austrália é um país tido como, assim, potencialmente será muito impactado, né, pelas mudanças climáticas. Então, não deixa de ser talvez um ambiente hoje já de preocupação. O Brasil talvez seja hoje, né, ainda depende, claro, do que nós estamos fazendo hoje, né, por exemplo, com a nossa Amazônica, com as florestas de um modo geral, não é tido, assim, é tido como um país ainda de menos impacto, né? O que você pensa nesse trabalho seu no médio e longo prazo de atuar nessa linha com os refugiados ambientais? Obrigada, Gilmar. Essa pergunta é muito relevante e, inclusive, eu estava olhando, né, assim, nas opções que eu tenho de matéria, quase todas falam sobre mudanças climáticas, porque isso né, assim, a gente já fala no campo da paz e de resolução de conflitos, o maior gerador de conflitos é a migração e vai continuar sendo a migração, porque aí você tem diferenças culturais, diferenças ideológicas, diferenças de língua, então tudo isso gera muito conflito, e a maior causa futura, e já tem algumas atuais, desastres ambientais e mudanças climáticas, né? Sendo que os desastres ambientais muitas vezes são causados pelas mudanças climáticas também.
Então, a Austrália tem uma grande preocupação com isso, né? Não só porque eles serão muito afetados, mas também porque lá existe uma grande consciência ecológica, né? Eles já têm assim, uma grande integração e um respeito muito grande pelo meio ambiente, que eu acho que é muito importante. E, assim, isso é o futuro do meu campo. Então, independente se eu estiver especializada em qualquer área, eu vou ter que trabalhar e conhecer sobre isso, né? Agora, o que é importante da gente entender sobre migração, sobre mudanças, é que esse tema hoje é muito falado e porque talvez a gente tenha a experiência de muitas pessoas ao mesmo tempo e de povos muito diferentes, parece uma coisa nova, mas isso sempre aconteceu. A migração ela é necessária, ela causa desenvolvimento, ela causa mudanças, ela rompe contradições e ela cria novas oportunidades. Então, assim, o próprio Brasil, a gente recebeu muita migração durante a Segunda Guerra Mundial, muitas, né? Eu mesmo, meu sobrenome da Darwish é libanês, então, assim, nós somos um país que acolhe muito, né? E aí, isso é um grande desafio, porque normalmente nações mais antigas e mais tradicionais, elas são muito resistentes à imigração, mesmo que tenham necessidade. Por exemplo, a Alemanha, ela já está passando por isso, e ela vai passar cada vez mais, assim como outros países da Europa, por um processo de envelhecimento da população. Então, eles necessitam de pessoas novas que possam trabalhar. Então, o que é importante, independente da causa da migração, mas falando especificamente sobre a migração por questões climáticas, é a gente normalizar essa migração e a gente normalizar as pessoas transitarem. Só que, ao invés de ser uma migração desesperada, forçada, vai ser uma coisa um pouco menos assistencialista, de, nossa, precisamos ajudar essa população que está aqui, e mais de como que nós podemos integrar e eles podem participar, né? E isso é muito importante. Então, a SDZ Alliance, hoje nós temos o que a gente chama de zonas econômicas, né, especiais. Então, por exemplo, uma zona de livre comércio é uma zona econômica especial, Hong Kong é uma zona econômica especial grande, porque também, né, não só varia a questões econômicas, como também questões legais, né? E aí, dentro desse espectro de zonas econômicas especiais, nós temos várias opções. E isso é importante por quê? Porque lá são lugares em que as pessoas conseguem produzir muito. Então, existe a proposta, que é da SDZ, é a Sustainable Development Zone, que é uma zona de desenvolvimento sustentável. Porque você pode, por exemplo, pegar um campo de refugiados, ou às vezes, que é até mais simples, você pegar assentamentos informais que acontecem, que eles, né, assim, as pessoas se mudam para lá, começam a construir uma casa, não tem propriedade privada, mas estão ali, estão desenvolvendo e vira uma pequena comunidade. Então, é você pegar isso, você pegar esse lugar, e aí você dá título de propriedade para essas pessoas, você facilita, né, a formalização delas, tanto em relação ao mercado, né, assim, elas poderiam abrir uma empresa, ou delas terem uma carteira formal, e também delas terem a posse de propriedade daquele lugar, em troca, você reorganiza aquele espaço. Então, essa é uma proposta para a gente transformar aquelas zonas que necessitam de assistência em zonas produtivas. Então, isso é uma grande possibilidade para pessoas que estejam migrando, seja por questões, né, de conflito, seja por questões de problemas ambientais. E também é uma forma mais rápida, do momento que a pessoa chega ao momento que ela virou, né, se integrou e é produtiva, é um espaço de tempo muito menor. Né, a gente tem um exemplo de um campo de refugiados, que é o Zaatari, que é o quinto maior campo de refugiados, maior campo de refugiados do mundo sírio, e é na Jordânia. E lá eles já estão implementando, né, assim, a STZ está começando a implementar, a gente já teve conversas com o governo de lá, de transformar aquele lugar, né, aquelas pessoas em membros da sociedade, porque muitas vezes eles nem têm documentação, né, eles ainda não têm o status ali de refugiados, eles são
chama Asylum Seekers, eles só chegaram ali e estão ali parados esperando. Então, mudar um pouco essa visão, porque assim como o conflito, a migração ela será inevitável, ela já é e será inevitável. Então, melhorar a forma como a gente trabalha isso é esse o futuro do campo, e é exatamente isso que eu proponho. Pelo menos, né, assim, num pequeno foco ali, o meu objetivo é esse. Ok, muito obrigado pela sua fala, né, pela sua apresentação, onde você mostrou aí os objetivos, né, desse mestrado, né, que você vai fazer na Austrália, e já em aplicação, o que é muito importante, porque já é um trabalho que você vem fazendo, né? Eu agradeço aí a sua contribuição para o nosso clube, para o debate aqui que sempre nós fazemos aqui com os bolsistas ProPass, né? E é importante que você volte aqui outras vezes depois para que a gente possa conversar um pouco mais, né, sobre esse tema. Você vai receber hoje aí um certificado, né, que o Chico encaminhará depois para você, e num momento oportuno, certamente nós estaremos aqui no nosso clube em Brasília, conversando com você, mesmo que seja após, né, o seu retorno. Muito obrigado aí pela sua participação.